E já estamos de volta com Manhã da Piedade. Siga a gente no Instagram, @Manhã da Piedade. E para ficar por dentro das novidades e bastidores do nosso programa, então vai lá, segue, acompanhe e também não esqueça de mandar seus pedidos de oração para o nosso WhatsApp. O número é 31 99642 8473. Todos os dias, ao final do programa, a gente reza por todos que enviaram os pedidos. Todos os anos, na Páscoa, algumas pessoas presenteiam as crianças não só com ovos de chocolate, muitos dão um coelhinho de verdade. Mas, pouco tempo depois, o presente fofo vira uma dor de cabeça. O bicho suja a casa toda, precisa de cuidados, de atenção, de carinho. Afinal, gente, é um ser vivo. Atenta a essa realidade, a Nayara, que é criadora de coelhos, vai falar com a gente o que acontece nessa época do ano. Bom dia, Nayara. Seja bem-vinda ao Manhã da Piedade. Bom dia, Moninha. Tudo jóia? Tudo jóia, graças a Deus. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco, viu? Nayara. Eu agradeço a oportunidade. Nayara, vai chegando essa época do ano, né, aproximando a Páscoa, e a procura pelos animais aumenta. Qual é a porcentagem que ela aumenta neste mês em relação aos outros meses do ano? Olha, eu crio coelho há mais de 10 anos e a gente, na cunicultura, a gente costuma brincar que a Páscoa é o Natal de quem mexe com coelho. Então, assim, aumenta de maneira assustadora, chegando às vezes a quadruplicar as vendas nesse período. Só que junto a isso vem uma questão muito importante que a gente tem que tentar pensar um pouco a respeito, que é quem que está buscando esse coelhinho, né? A pessoa quer porque ela gosta do coelho, porque ela quer ter esse animal de estimação, ou é um presente para um terceiro que às vezes não faz ideia de que vai ganhar um coelho, e é aí que vem o problema. Uhum. É aí que vem o problema. As pessoas procuram qual tipo de coelho normalmente? Olha, no decorrer do ano, a nossa demanda é por mini coelhos, né? Geralmente a pessoa vai pesquisar na internet, ela quer ter um animalzinho de estimação que não faça barulho, que seja fácil de cuidar. Então, a primeira coisa que ela vê é informação sobre coelhos, porque são animais fantásticos para ter em pequenos espaços, né, que não dão tanto trabalho quanto cães e gatos. Só que a pessoa tem que pesquisar quais são as necessidades específicas desses animais. Porque por mais simples e fácil que seja cuidar de um coelho, é muito diferente do que ter um cão. E o tutor, né, a pessoa que vai ter o coelhinho de estimação, ele precisa conhecer as necessidades do coelho, aí sim vai ficar fácil, vai ficar tranquilo esse manejo, esse cuidado. E no período da Páscoa especificamente, cresce uma grande demanda por coelhinhos brancos de olhos vermelhos. Por causa da simbologia do que as pessoas ouvem desde criança, as músicas infantis, o coelhinho da Páscoa. Uhum. Nayara, por que você resolveu parar de vender os animais próximo à Páscoa? Exatamente porque se comercializa, seu ramo de trabalho é esse. E seria seu Natal, a época que vai render mais. E justamente numa época em que você vai ganhar mais dinheiro, você resolve não comercializar mais nessa época. Já me chamaram de maluca por causa disso, mas eu não me importo. O que acontece? O meu foco principal é o bem-estar do coelho. Eu amo ele de paixão. Eu tenho uma coelhinha de estimação que faz parte da minha família e eu comecei a criar coelhos justamente com esse intuito de compartilhar com outras pessoas essa coisa tão boa que é a gente ter um coelho de estimação. Só que para a pessoa ter todos esses benefícios que a gente tem aqui, né, esse carinho, esse afeto, é preciso que ela forneça todos os cuidados necessários, né? Não é só comprar o bichinho e deixar ali em qualquer lugar, não. Tem todo um cuidado por trás disso.
E eu percebi ao longo dos anos que no período de Páscoa era uma época que crescia muito a demanda, mas não acompanhava o conhecimento das pessoas, não acompanhavam essa demanda. Então a pessoa comprava, não sabia como cuidar, qual que é a estrutura necessária, se precisa deixar num espaçozinho separado ou se fica solto pela casa. E junto a isso, infelizmente, cresce muito nesse período do ano a taxa de abandono de coelhos. É verdade. E aí, o que você percebe? As pessoas abandonam o coelho na rua. Olha, é até uma questão estranha. Muita gente fala assim, ah, mas eu nunca vi um coelho na rua abandonado. Isso, já questionaram muito isso. Ah, como assim eu nunca vi um coelho na rua? O que acontece? O cãozinho, ele não tem predadores. Então é muito fácil, né? Infelizmente, é muito fácil a gente sair pelas ruas e ver cães abandonados. Agora o coelho não, a partir do momento que a pessoa abandonou ele na rua, vai ter um predador, um cachorro ou até mesmo um gato que pode matar aquele coelho. Então, por isso, as pessoas não têm noção, não têm conhecimento, né, do tamanho dessa estatística, de quantos animais são abandonados, porque, infelizmente, tadinhos, eles têm muitos predadores, então a gente não vai chegar nem a ver eles abandonados pela rua, apesar de que algumas ONGs ainda conseguem resgatar. Mas... E por eles serem... Além... Pode falar, desculpa. Perdão. Além de ter esse problema de estar abandonado nas ruas, ainda tem casos, infelizmente, de maus tratos, porque a pessoa ganha o coelho, né, às vezes não queria ter um pet, né, ganhou na Páscoa, ficou sem graça, né, de recusar, porque é um amigo, e acaba compra uma gaiola, vai numa loja, infelizmente também as lojas elas não têm o conhecimento técnico para indicar os melhores acessórios para coelho. Então a pessoa vai, às vezes compra uma gaiola de hamster e coloca o coelho lá dentro. Eu já vi casos de coelho com atrofia muscular, porque a pessoa foi orientada na loja, né, no pet shop, a comprar aquela determinada gaiola, o coelho cresceu ali dentro e não conseguia nem se movimentar. A musculatura ela foi toda atrofiada, então é triste isso. Nayara, também por ser animaizinhos muito dóceis, né, que não atacam, que não machucam, quais são os, que eu quero falar, elaborar melhor minha pergunta, quais tipos de maus tratos que você já viu? Olha, o coelho é importante a gente, né, conhecer sobre o animal por causa disso. O coelho, ele não tem expressão facial para mostrar a dor. Se ele tiver com ossos quebrados, se ele tiver machucado e tiver feliz, ele tá quase que do mesmo jeito. A gente não consegue olhar para o rostinho deles e identificar se eles estão sentindo dor ou não. Isso uma pessoa mais leiga. Quem tem um conhecimento técnico até identifica, mas são traços muito sutis. Então acontece muito, às vezes a pessoa tem um coelhinho, né? Ganha ou compra um coelhinho e tem cães em casa, o cachorro morder, por exemplo, quebrar um osso e a pessoa não perceber que aquele coelhinho foi agredido. Né? Outro cuidado muito importante é com crianças bem pequenas. Eu tenho uma filhinha de 1 ano e 7 meses que ela é apaixonada com coelhos, ela ama, ela quer beijar, ela quer abraçar, mas até hoje eu supervisiono ela com a minha coelha, porque nessa idade a criança ela não tem a coordenação motora necessária. Então, às vezes acontece da pessoa dar de presente um coelhinho para uma criança muito pequena e a criança pode deixar cair no chão, pode machucar e o tutor, por não ter esse conhecimento das características do animal, nem mesmo percebe. Partindo disso tudo que você falou, o que a pessoa deve considerar na hora de comprar um coelho? É muito importante que essa pessoa faça uma pesquisa, tanto que a gente fez esse ano essa campanha, né, pedindo aí um apoio de 1 mês, que seria o período que antecede a Páscoa até o dia 15 de abril, que a gente percebe também que passada a semana da Páscoa ainda tem bastante procura. Então eu pedi assim, gente, vamos tirar esse mês
para estudar sobre coelho. Então, é muito importante a pessoa pesquisar em fontes confiáveis. Então, existe a Associação Científica Brasileira de Cunicultura, a ACBC, da qual eu faço parte, que tem conteúdo de qualidade. Existe o Boletim de Cunicultura, né, e vários sites que são de confiança. É importante também conversar com o criador, porque ele vai saber dar as orientações corretas, necessárias. E com base nessa pesquisa, decidir, realmente o coelho é para mim? Cabe na minha rotina? Porque como todo animalzinho, ele vai demandar cuidado, vai exigir carinho, porque eles gostam, eles são muito afetivos. Então é importante fazer isso que eu ia perguntar, eles são muito afetivos. Os coelhos são bons animais de companhia, eles interagem, porque quando a gente tem um cãozinho, um gatinho que interage, que abana o rabinho, que late, brinca, o coelho também interage? Olha, vou te contar uma história. Tanto interage que a minha irmã fez uma viagem e o coelho dela ficou uma semana de protesto porque ela viajou. Ele mudou completamente o comportamento dele, de saudade da minha irmã. Quando ela voltou para casa, ele fazia festa, ele corria, ele pulava. Ele todos os dias espera o marido dela chegar do trabalho, fica no portão esperando ele no horário certinho. Então eles se apegam, interagem, atendem pelo nome. Eles são tão sociáveis quanto cães. Que impressionante, eu nunca imaginei isso. São muito carinhosos. E só uma pergunta, uma curiosidade minha aí. O protesto do animalzinho, quando a sua irmã viajou, ele começou a fazer as suas necessidades em todos os lugares da casa, é isso? Então, ele é muito afetivo com a gente, ele gosta bastante de carinho. Aí, ele quando ela viajou, ele tem um lugarzinho, né, de fazer o xixi, tem o banheirinho direitinho. Aí ele começou a fazer fora do banheirinho, eu percebi que o consumo alimentar dele diminuiu. Então, assim, ele realmente sentiu dela estar longe. E eles são muito curiosos, que eles são bem ciumentos também, uma coisa que muita gente não sabe. Eles aprendem a fazer o xixi no mesmo lugar direitinho, só que se chegar um outro coelhinho em casa, né, se a pessoa tiver ideia, eu quero ter mais um. Menina, aquilo ali vira uma guerra de xixi, porque eles são ciumentos. Então, chega um coelho diferente, ele quer marcar o território. E uma das formas deles marcarem onde que é o espaço deles é fazendo xixi. Assim como o cão também, né? Que delimita o território dele com xixi, não é? Isso, Nayara, exatamente. passando esse período de Páscoa, de coelhinho tá em alta, se a pessoa ainda quiser ter um coelhinho, você indica a adoção? E se sim, onde as pessoas podem adotar um coelho? É muito importante isso. Infelizmente, muitas pessoas não vão ouvir o meu conselho, né? E vão acabar comprando um coelhinho sem ter estrutura. Esse período pós-Páscoa é uma época de muito abandono. Tem uma ONG que chama GAC Cuni, GAC, que eles resgatam coelhinhos e já entregam para adoção já castrado. Então é bem bacana essa ação, que a pessoa, além de ter um pet, né, maravilhoso, ela vai estar ajudando um coelhinho resgatado. Só que essa questão ela é muito pessoal, né? Tem pessoa que é super a favor de adoção, tem pessoa que já fala assim, não, eu quero conhecer o animalzinho desde filhote, para criar aquele vínculo afetivo mais intenso. Porque geralmente o coelhinho que a gente acha para adoção, ele já é adulto ou jovem. Então, apesar de que em muitos casos cria-se um vínculo afetivo gigantesco, não é 100% de certeza que a adaptação vai ser como seria um filhote. Então, eu costumo falar, isso é uma questão pessoal. Quem opta por adotar é maravilhoso, porque vai estar ajudando a resgatar um coelhinho. Mas se a pessoa fala assim, não, eu quero ter um coelho desde filhote, quero acompanhar, né, desde o início da vida dele, aí essa pessoa é interessante que procure um criatório, mas um criatório sério. Porque uma curiosidade que eu acho que você não deve ter ouvido falar nunca disso, é do porquê que o coelhinho vive 7 dias. Você já ouviu falar isso? Não, porque o coelhinho vive 7 dias? Compra o coelhinho e daí 7 dias fala assim, ai meu Deus, o coelhinho morreu.
Aí tem algumas superstições, foi o mal dos 7 dias. Já ouviu falar alguma coisa assim? Não, nunca ouvi falar que o coelhinho morre com 7 dias, às vezes. O que acontece? O coelhinho ele começa a alimentação com alimento sólido por volta dos 13 a 15 dias de idade. Ele já começa a ingerir alimento sólido. Porém, ele ainda está em período de lactação, de amamentação. Então, ele precisa consumir o leite materno até no mínimo 25 dias, no mínimo. A gente aconselha até deixar os 30 dias, porque é o período de transição, onde ele está ingerindo alimento sólido e o leite da mãe está trazendo os anticorpos necessários para ele ter uma vida adulta saudável. E o que acontece? Quanto menor o coelhinho, mais fofinho. Pensando nisso, no período da Páscoa, infelizmente algumas lojas comercializam os coelhinhos com 17 dias, com 15 dias, que é quando eles estão comendo a ração, mas precisavam do leite. Então, aquele coelhinho, ele não tem o sistema imunológico preparado, a flora bacteriana dele não está pronta. E geralmente é uma semana o período que ele vai demorar aí a ter o seu sistema todo comprometido. Por isso que é muito comum, às vezes as pessoas compram um coelhinho na loja bem pequenino e fica com o coelhinho aí uma semana e não sabe por que morreu. Provavelmente foi desmame precoce. O desmame precoce. Muito grande nesse período de Páscoa. Então, gente, vamos ser mais conscientes, né, na hora de buscar seu coelhinho, de comprar, de adotar. A gente sempre fala que Nayara sempre preferia a adoção daqueles animaizinhos que foram abandonados. A pessoa que quiser te procurar é @Casa dos Coelhos e Companhia. Casa _ Coelhos _ Cia. Falei certo? Certinho, é o nosso Instagram. O Instagram. E aí, tudo que nós falamos, você tem alguma coisa mais que você gostaria de falar? Tem o WhatsApp também, posso falar? Claro. Que é o 319 9477 1964. 9477 1964? Isso, nós estamos à disposição para ajudar, né, nesse processo, porque realmente é muito importante pesquisar, conversar bastante, entender melhor os hábitos, para ter certeza que a pessoa vai ter muita alegria tendo um coelhinho de estimação. É maravilhoso. Eu aconselho todo mundo que tenha um coelho de estimação, mas estude, pesquise antes. Que é muito bom mesmo, mas tem que ter o conhecimento. Verdade, para cuidar com carinho do bichinho. Isso. Cuidar com carinho do bichinho, que é um ser humano também, né? Ser humano, que é um ser vivo também. É quase um ser humano. Quase um ser humano. Ô, Nayara, muito obrigada. São tratados como ser humano. Muito obrigada pela sua presença aqui, viu, no Manhã da Piedade. Deus te abençoe, viu? Um abraço. Outro. E você, se quiser entrar em contato com a Nayara, @Casa _ dos _ Coelho _ Cia. E aí você vai saber tudo a respeito dos coelhos. E nós aqui vamos para um rápido intervalo. É rapidinho, daqui a pouco estamos de volta.